Para nossa live, depois de momento em família, né? Nós estamos aqui bem nesses momentos, já treino feito. E nós vamos agora com tempo de qualidade para nossa live. Hoje também começou o nosso Clube do Livro oficialmente, hoje é o nosso primeiro dia de leitura. O clube tá top, só gente top desse grupo, viu? E nós vamos para a leitura hoje de 2 Crônicas 12, né? Que fala: a humildade pode interromper consequências maiores, né? Vocês lembram lá de Roboão, que foi consequente, querer fazer guerra lá e tudo, e aí ele vem com a parte de trabalhar a humildade. Olha que interessante. O orgulho afasta, a humildade restaura. Roboão e o povo se afastam de Deus depois de se fortalecerem, e o rei do Egito invade Judá. Deus envia o profeta Semaías para alertar o motivo da crise. Por que eles estavam entrando em crise ali? E Roboão e seus líderes se humilham diante de Deus. Deus não destrói completamente, mas disciplina. Deus é um Deus de disciplina, viu? Guarde sempre isso. Deus é um Deus de disciplina. Deus não é um Deus assim que ele... é só misericórdia, graça. Não, Deus também ele é disciplina. Até porque a gente só cresce na disciplina. Faz sentido? Então vamos lá, o reino é poupado, mas sofre perdas, até porque isso acaba gerando nas pessoas um crescimento, né? E nós vamos para a leitura então de 2 Crônicas 12. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, que a misericórdia do Senhor venha encher os nossos corações, a nossa paz, a alegria do Senhor. Sabe uma coisa que a gente honra a Deus? A alegria, sabia? Então guarda isso. Então fala conosco, Espírito Santo, e diz assim: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Zisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 70.000 cavaleiros. Era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, açuquitas e etíopes. E tomou a cidade fortificada que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que ajuntaram Jerusalém por causa de Sisaque. E disseram-lhe, assim diz o Senhor: vos me deixaste a mim, por isso também eu vos deixei a mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharão-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhe darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão os meus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Olha só. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou o tesouro na casa do Senhor. E os tesouros da casa do rei levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, entregou nas mãos do chefe da guarda e guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os guardas e os levavam. Depois tornava a pô-los na câmara de guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque Judá ainda havia boas coisas. Então o Senhor, ele é muito justo, né? O Senhor é justo. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, e a cidade do Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe Naamã, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim como os primeiros, como os últimos, porventura, não estão escritos no livro de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, em relação às genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Gente, tudo decisão muda a vida da gente, né? Então vamos cá. Primeiro ponto que a gente vai ver aqui: prosperidade pode levar ao afastamento. Cuidado para não esquecer de Deus, tá? Segundo, o afastamento traz consequências. Invasão foi resultado da desobediência. Nossas escolhas sempre geram resultados. Terceiro, Deus usa situações para
chamar a nossa atenção. Às vezes as dificuldades são um caminho de Deus. A humildade muda todo o cenário. Deus é justo e misericordioso. Deus disciplina, Deus corrige, mas Deus permanece conosco. Amém? Então declara hoje comigo: eu me humilho diante de Deus. Eu me humilho diante de Deus, eu me humilho diante de Deus, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Todos os dias eu peço: Senhor, me dá direção, me dá clareza. Senhor, mas me ensina com amor. Uma coisa que eu sempre peço, gente, é me ensina com amor. Por quê? Porque o amor não deixa a gente passar pela dor, entendeu? Então eu peço sempre a Deus para me ensinar pelo amor. Amém? Então que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti, que a gente tenha um dia lindo, maravilhoso, cheio da graça de Deus. Fique com Jesus.